Olá, turma do oitavo ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula de explicação do capítulo 7, que tem por título América Latina. Antes de continuar nessa explicação, é necessário que você tenha em mãos o seu LDI para melhor entendimento do assunto e você acompanhe com mais facilidade a explicação. E sempre que necessário, faça a anotação de lápis ou a caneta para ajudar na compreensão dos assuntos. É um tema, é um assunto extremamente importante para a compreensão um pouco sobre a situação do mundo atual, principalmente da América, e a gente vai estar entendendo um pouquinho como que surgiu isso. América Latina, vamos tentar explicar um pouquinho o título, entendendo isso já facilita muito o assunto. América Latina. O nome América, a gente já sabe, né, não veio originário de nenhum idioma nativo daqui. América, o nome dado a esse continente que estamos, veio em homenagem ao navegador espanhol Américo Vespucci. Ele comprovou que Cristóvão Colombo não havia chegado às Índias, ele havia chegado no Novo Mundo. E por ele comprovar essa ideia, comprovar que Cristóvão Colombo realmente não havia chegado até a Índia, eles deram esse continente em homenagem a ele, eles deram o nome de América, o Novo Mundo, né? O Novo Mundo foi chamado América devido ao navegador Américo Vespucci. Segundo ponto, Latina. Professor, por que Latina? Latina porque o português, o espanhol, que são os idiomas predominantes aqui na América, veio do latim. Como diz no poema do Olavo Bilac, a última flor do Lácio. Lácio é idioma, né? O português e o espanhol são idiomas que se originaram do latim. Então, latina, devido ao idioma da Roma antiga, latim. Lutas pela emancipação política. Muito bonito essa frase, né? Esse termo. Emancipação política. Professor, o que é isso? Nada mais é do que luta para a libertação, né? Emancipação política, nós estamos falando do processo de tornar independente. Então, é o momento que vai surgir a independência de vários países aqui da América Latina. Vamos prosseguir. No mapa, está aqui, ó, colônias espanholas na América. Aqui está dividido em vice-reino, capitania geral. Essa é a divisão que a Espanha fez para melhor controlar todo esse território da América. Dividiu em vice-reino e capitanias gerais. E futuramente a gente vai ver até no final desse LDI que esses vice-reinos serão divididos em países. Então toda essa parte aqui a gente vai estar vendo um pouquinho. E o Brasil está como América Portuguesa, que a gente não vai estudar agora, vamos estudar no próximo capítulo. Somente vamos estudar um pouquinho sobre América Latina, com uma ênfase na Espanha, colônias espanholas. Colônias espanholas na América os territórios, as terras que a Espanha, né, dominou, se apoderou dessas terras. Na página 27, na parte 27, a guerra na Europa e a emancipação política na América. É bem importante você saber que, como a Espanha pertence à Europa e a Espanha estava dominando, era metrópole,
dessas terras, das colônias aqui na América, houve um acontecimento na Europa, é uma lógica que vai estar influenciando na América. Professor, e qual é esse acontecimento na Europa? É o período da Era Napoleônica, o momento que através do decreto de Berlim ele vai fazer o bloqueio continental. O bloqueio continental é o impedimento que ele quando ele não permite que outros países europeus comercializem com a Inglaterra. Por quê? Napoleão da França queria derrotar a Inglaterra. A primeira estratégia é derrotar economicamente. Então ele proibiu que alguma nação da Europa comercializasse com a Inglaterra. Isso se chama de bloqueio continental. Por que continental? Porque a Inglaterra é uma ilha, né? Está na ilha. E nesse momento, o que vai acontecer, principalmente durante esse bloqueio continental, a era napoleônica até 1814, 1815, a Espanha vai ser trocada de governante. Antes era o rei Carlos IV, depois foi o seu filho, né, o príncipe Fernando, e depois o Napoleão vai colocar o seu irmão José Bonaparte. José Bonaparte vai ficar na Espanha. Uma lógica que os espanhóis não aceitaram com satisfação isso, e a elite espanhola que estava aqui na América não vai aceitar com bons olhos, e isso vai ser um motivo e tanto para a busca da emancipação política. Na página 28 vai trazer um dos temas fascinante, que é o momento que o Haiti ele vai se tornar independente, vai buscar a liberdade. O Haiti, para quem não conhece a localização, o Haiti está bem na parte do Caribe, na América Central, ali perto de Cuba. E aqui vai destacar assim, ó, uma revisão, na verdade. A primeira luta pela emancipação política na América aconteceu nos Estados Unidos. Nós vimos no capítulo anterior, capítulo número 6, Independência dos Estados Unidos da América. No momento que os Estados Unidos, as 13 colônias, vão se tornar uma nação com o nome de Estados Unidos da América. E aqui acaba fazendo essa revisão. E diz que a segunda região, segundo lugar que vai se tornar independente, vai ser São Domingos, né? Que hoje corresponde ao território do Haiti. E essa ilha já passou por colonização espanhola, francesa, e muito interessante destacar aqui essa última parte do segundo parágrafo. Houve uma revolta lá, uma revolta de escravizados, e que não teve apoio das elites locais, diferente de outros países, outras regiões. Quem tomou a liderança dessa revolta, quem fez essa revolta foram os escravizados, as pessoas escravas, e tiveram sucesso, né? Então a primeira revolta que não vai ter a participação da elite, vai ser feita por escravos. Por quê? Porque a maior parte a região de Santo Domingos era por escravos. Havia muitos escravos e eles vão conseguir se reunir, fazer uma revolta e chegar ao final dela conseguindo a independência. Aqui diz o Haiti a riqueza, né, da cana-de-açúcar, do fumo, e um pouquinho mais na página 29 vai trazer de fato o grande acontecimento que influenciou na Revolução Haitiana, que é a Revolução Francesa. O movimento independentista haitiano foi profundamente influenciado pela Revolução Francesa. Olha só, com aquele lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E isso vai permitir eles estar
buscando a partir de forças para a sua independência. O interessante é destacar aqui que após a Revolução Francesa, durante a Revolução Francesa vai ter um período do terror, né? Que vai ser o Partido Jacobino que vai tomar frente, o Robespierre, e eles vão abolir a escravatura nas colônias, eles vão dar liberdade aos escravizados, e isso vai ajudar principalmente já esse movimento de rebelião. E eles vão lutar pela emancipação política do Haiti. Vai ter o início e depois vai ter a sequência em 1802, né? Futuramente, 1804, o Haiti vai conseguir expulsar as tropas francesas. E conseguir de fato a independência. E aqui vai dar um recorte muito importante para a história. Vai dizer assim: o Haiti também foi o único país a abolir a escravidão imediatamente em seguida à emancipação. Em outras palavras, quando o Haiti se tornou independente da França, ele vai dizer que no seu território não existe mais escravidão. Isso vai ser uma revolução em nível mundial, porque os escravos conseguiram fazer uma rebelião, e além de conseguir fazer uma rebelião, conseguiram chegar à independência de um país, e depois da independência mostrou que no seu território não existe mais a escravidão. Isso, de fato, vai estar influenciando futuramente em outros movimentos. A parte lamentável desse acontecimento é que as dificuldades econômicas, boa parte devido a várias rebeliões, vários massacres, o território vai estar passando por um processo econômico muito difícil, e muitos países vizinhos, território vizinho, não vão aceitar e não vão ajudar. Isso que vai se tornar uma tragédia. E compreendendo isso, a gente vai perceber um pouquinho da pobreza que hoje está no seu território, que desde aquele momento, por ter o isolamento comercial dos territórios vizinhos, por estar passando esse problema de não aceitação de outros países, vai estar vivendo boa parte do tempo em situações econômicas desfavoráveis. Vamos página 31, continuando na América Latina Espanhola. Aqui está dizendo que a Espanha criou duas instituições, o Conselho das Índias e a Casa de Contratação. E essas casas de contratação, o Conselho das Índias, eles recolhiam impostos, eles de uma maneira ou outra controlavam, né, a entrada e a saída de pessoas, uma maneira de estar mantendo, né, as colônias sob controle, e principalmente a arrecadação de impostos. E bem interessante destacar aqui, os chapetones. Professor, quem eram eles? Eram espanhóis que nasciam na Espanha, e eles que comandavam essas regiões aqui, os vice-reinos, as capitanias gerais. Eles ocupavam os cargos de confiança de governadores. A elite praticamente é falada como elite colonial. Então, quem nascia na Espanha e vinha morar aqui na América eram os chapetones, e eles faziam parte da elite colonial. Depois vinham os crioulos. Quem eram os crioulos? Crioulos eram os colonos nascidos da América. Em outras palavras, os espanhóis que nasciam aqui na América, não vinham lá da Espanha.
da Espanha. Então era o crioulo. E o crioulo ele não tinha possibilidade de ocupar cargos da administração colonial. Então eles ficavam à margem, né, da elite, eles ficavam de lado, eles não ocupavam os cargos de governadores de destaque. Os crioulos eram os espanhóis, mas nascidos na América. E aqui vai destacar um pouquinho de bem interessante que os crioulos não vão ficar contentes com isso. Os crioulos, eles futuramente, eles vão estar se aliando e fazendo esse movimento de independência. Na página 32, vai dizer que na independência do México, vamos voltar aqui, aqui é a independência do Peru, que foi influenciada também pelas ideias iluministas, e a independência do México vai estar inicialmente sendo liderado por um padre chamado Miguel Hidalgo. Ele vai estar fazendo esse movimento de independência do México. Depois vai estar tomando, depois da execução do padre Hidalgo, outro padre, Morelos, vai estar tomando a iniciativa em 1810, 1821 e vão estar fazendo esse movimento. Perceba que são acontecimentos posteriores à Revolução Francesa, perceba isso. E no contexto da era napoleônica. E mais tarde, olha só, o grande líder crioulo vai estar se envolvendo. E aqui vai estar resumindo bem, ó. O padre Miguel Hidalgo foi um crioulo que estudou o texto de iluministas e liderou camponeses em diversas rebeliões a partir de 1810. Isto é, ideias iluministas na América, trazidas pela elite colonial e por filhos deles, que nasceram aqui, os crioulos, e foram estudar lá na Europa. Aqui já na América do Sul, também no contexto das guerras napoleônicas ou era napoleônica, como queira entender, os crioulos novamente, os espanhóis nascidos aqui na América que foram estudar lá na Espanha, eles vão estar travando, né? Eles vão estar fazendo apoiando as guerras aqui pela independência, a emancipação política de diversos países. E aqui a gente vai ver o próprio título sugestivo da página 35. Os libertadores da América. Grande parte dos líderes da emancipação política da América espanhola faziam parte da elite crioula. Seus representantes estudaram na Europa, onde estiveram em contato com as ideias iluministas. Entre esses líderes, predominava um sentimento nacionalista, o que os motivou a formar exército entre os colonos para lutar contra as forças espanholas e conquistar a emancipação política. Francisco de Miranda, pela libertação da Venezuela, participou da Guerra da Independência das 13 Colônias da América, da Revolução Francesa. Simão Bolívar, um grande personagem nesse processo de emancipação política da Venezuela, da Colômbia e do Equador, que antes era Grande Colômbia. Riquelme também, Bernardo Riquelme, também é outro. E, para fechar, um grande libertador da América, né, que vai buscar a liberdade desses países, é José Francisco de San Martín, Argentina, Peru, Chile. Todos esses personagens, eles tiveram conhecimento das ideias iluministas, da Revolução Francesa e participaram de vários movimentos de emancipação política.
Na página 37, vai trazer, página 37, Simão Bolivar e o pan-americanismo. Isso é bem interessante porque esse personagem chamado Simão Bolivar, ele vai fazer um congresso, né? Uma reunião chamado Congresso Panamá em 1826. O objetivo é firmar pactos entre os estados recém-formados com base na cooperação. Em outras palavras, ele queria formar uma grande nação, chamada de pan-americanismo. Ele queria formar uma grande nação com esses países recém-independentes, mas não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Aqui, primeiro, as diferenças econômicas de uma região, de um lugar para outro. Segundo, o poder das elites locais, representado pelos crioulos. Era muito difícil alguém estar submetendo ao outro, então isso vai prejudicar também. E por fim, o isolamento geográfico, a distância entre as regiões, entre os territórios agora independentes. E vai estar fechando aqui, Simão Bolivar, página 38, um resumo bem consistente a respeito desses processos de emancipação política da América Latina. Os processos de independência da América Espanhola foram centrados em guerras que refletiam o desgaste do domínio colonial espanhol e a formação de uma elite que buscava a projeção política e liberdade econômica. Os ideais liberais nortearam a constituição dos novos estados, entretanto, muitas vezes foram substituídos por regimes autoritários e centralizadores, voltados aos interesses de pequenos grupos que concentravam poder. De maneira bem simples, para você entender, a Espanha tinha a maior parte dos territórios aqui da América do Sul, da América Central. Ela dominava, dividiu esses territórios, mas no contexto das guerras napoleônicas, da era de Napoleão na Europa, devido a Espanha ser governada pelo irmão de Napoleão, a Espanha vai se enfraquecer e não vai conseguir mais ter o controle desses territórios. E é o momento que vários personagens, principalmente os crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos aqui, que não ocupavam os postos de governadores, a elite colonial, e eles vão estar buscando a independência dessas regiões, e é onde que vai estar surgindo os países que a gente conhece hoje como Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela. Esses países vão conseguir a independência, bem no contexto das guerras de Napoleão, que vai acabar em 1815, a Guerra de Napoleão, e do México até o Chile vão estar conseguindo a emancipação política, isto é, vão se tornar independentes da Espanha e vão conseguir agora, de fato, se libertar, né, do domínio colonial. E a aula de hoje é isso. Surgiu alguma dúvida, não entendeu, manda sua mensagem e o professor vai estar respondendo o mais rápido possível.